Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim finalmente gravar aqui para contar para vocês tudo o que aconteceu nesses últimos meses com relação ao peso do Theo. Tem muito detalhezinho, mas eu vou tentar resumir, espero que eu consiga, eu tenho um pouco de problema com isso. Mas foi o seguinte, eu já tinha comentado antes, né, que na consulta do sexto mês, quando ele tava com 5 meses e meio, né, a gente foi consultar com uma médica nova. Ela queria que eu já começasse a introdução alimentar dele antes de completar os 6 meses, porque ela achou que a curva de peso dele estava muito baixa e como ela me perguntou e eu disse que eu não queria dar fórmula, né, não queria dar o leite artificial, que era pra gente tentar isso então, pra ver se ele ganharia um pezinho melhor e tal. Só que aquilo não estava de acordo com o que eu acho certo, com o que a Organização Mundial da Saúde orienta. Eu pesquisei bastante sobre isso, se mesmo em casos específicos era possível, mas tudo que eu encontrei é que realmente não é recomendado começar antes dos 6 meses, porque pode ser que alguma coisa que a gente vá oferecer para a criança acabe prejudicando algum órgão que ainda não está preparado para receber outra coisa que não seja o leite materno ou a fórmula, né, para quem precisa usar a fórmula. Então eu não queria. E aí, como eu não gostei dessa orientação dela, pensei, não, eu quero tentar uma segunda opinião. Aí pedi para trocar para outro médico, que aqui no posto daí tem 2 pediatras. Tudo certo. Só que ela pediu para eu retornar em 15 dias, por causa desse peso. Então já fica aquela coisa assim, começa a dar comida e daqui 15 dias você volta. Então, em 15 dias o teu filho vai ter que ganhar algum peso, senão vamos, né, isso que a gente acaba vindo na nossa cabeça, né, o que passou pela minha, pelo menos. Você tem esse prazo de 15 dias para fazer o teu filho engordar, pra gente ver que tá tudo bem, senão a gente vai ter que tomar alguma atitude, enfim. Aí me ligaram falando que, você pediu pra trocar aqui, não sei o quê, e questionando por que eu queria trocar de médico. Aí eu expliquei a situação, aí meio contrariada, a atendente falou, não, ok, então deixa assim, trocamos de médico. Poucos dias depois me ligaram, aquela pediatra que mandou dar comida antes dos 6 meses marcou por conta própria uma consulta com uma outra pediatra em outro posto, dizendo que ela era especialista em alimentação, que era pra gente levar o Teodoro. Ok, levamos o Teodoro nessa outra. Ela respeitou a gente não querer dar comida antes dos 6 meses. Ela examinou o Teodoro, avaliou o Teodoro, orientou a gente ir no banco de leite para tentar melhorar a amamentação, a questão do bico de silicone, a pega, blá blá blá. Aí, alguns dias depois, essa médica entrou em contato com meu marido para falar que se o Theo não tivesse ganhando peso, se não tivesse dado certo no banco de leite, que era para dar a fórmula para ele. Passou até a marca da fórmula que ela orientava a dar. Aí no banco de leite também não deu muito certo, parecia que as enfermeiras que estavam de plantão lá naquele dia, assim, não sabiam muito o que fazer com um bebê de quase 6 meses, porque o padrão delas é trabalhar com recém-nascido, né, porque o banco de leite fica dentro da maternidade. E daí o banco de leite também não deu certo. E a gente ficando preocupado, né? E essa outra médica também passou um pedido de alguns exames, né? Exame de urina e exame de sangue. Depois disso, tô eu em casa, a enfermeira do posto de saúde aqui do lado de casa veio, eu vim ver como é que tá o Teodoro, não sei o que, daí ela subiu. Aí a gente conversou, eu falei, gente, eu não tô entendendo por que toda essa preocupação com o peso dele, porque ele tá saudável, ele tá se desenvolvendo bem. Meu filho não parece estar doente. Daí eu falei que a gente tinha conseguido agendar o exame de sangue, mas só pra dali umas 2 semanas, mesmo a médica pedindo com urgência. Aí a enfermeira, no dia que veio na minha casa, falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar adiantar esse exame e amanhã eu te ligo pra ver se a gente vai conseguir ou não.
certo? Aquilo ali me incomodou já. Terem vindo na minha casa, ver como é que ele tava, né? Enfim. No dia seguinte ela me ligou. Ah, eu consegui adiantar o exame. A gente vai coletar aqui no posto mesmo e depois vai ser mandado para análise. Aí eu falei, não, mas assim, quando eu marquei, me pediram, me avisaram, né, que o exame de urina tem que ser coletado na hora no laboratório. Como é que vai ser coletado no posto e depois levado para análise? Ela meio que gaguejou, se enrolou um pouco. Ela, não tem problema, a gente pode fazer as duas coletas aqui, de sangue e de urina. Tá, segunda-feira seguinte, lá fui eu fazer o exame, as coletas aqui no posto de saúde. Aí foi feita a coleta de sangue, a de urina não deu certo, porque o Theo ficou acho que 1 hora lá com o coletor e não fez xixi. Aí nesse dia também nós tínhamos consulta com o pediatra que eu pedi para fazer a troca, então. Ele foi super querido, super atencioso, falou, não, a gente vamos tentar, né, fazer alguma coisa sem precisar da fórmula, não sei o quê. E nisso, assim, eu tava indo quase toda semana ali. Toda semana ele era pesado. E aí, assim, dava pouca diferença, né? Sei lá, 20 gramas, 50 gramas e assim por diante no ganho de peso dele, porque pesava ele toda a semana. Aí, como ele já faltava assim pouquinhos dias para ele completar 6 meses, o pediatra novo falou, né? Ah, vamos, né, já começar, então com 6 meses, começa com as frutas e papinhas de fruta, e daí o ideal seria começar com a papa salgada com 7 meses, mas como ele tá com um peso muito baixo, vamos começar com 6,5 e tal. Aí assim, eu não mencionei absolutamente nada de BLW pra ele, porque eu já, como ele falou de começar a papa salgada antes, não sei o que, e como isso meio que tem a ver com BLW, porque eu já comecei com legumes e tal, ok, tava batendo até, mas eu não falei nada de BLW, deixei ele achar que eu iria fazer as papinhas, né? Aí tá, mandou voltar na semana seguinte. E aí nisso chegou o resultado do exame de sangue e quando eu peguei o resultado eu vi que estava bastante alterado, mas muito alterado mesmo. Só para ter uma ideia do hemograma, a hemoglobina dizia que tinha que estar no mínimo em 10,5 e nesse exame do Theo tava 5,5. Tava muito baixo. Tava hemoglobina baixa, plaquetas baixas, leucócitos baixos, tava tudo horrível naquele exame. Até cheguei a pesquisar, mas não dei muita atenção, pensei, não, vou esperar o médico explicar isso daqui, né? Aí cheguei na consulta com os resultados de exame, aí o médico só fez assim, ele tá com uma anemia bem considerável. Aí já começou com aquele papo de, então, ó, ele tá com uma desnutrição grave, vai fazer o tratamento com sulfato ferroso por 2 meses, se não me engano ele falou, para fazer o tratamento, e aí vamos ter que dar a fórmula, o leite artificial, para dar uma ajudada aí ele ganhar peso, e depois que ele recuperar o peso que ele já devia ter ganho, a gente tira a fórmula. Aí assim, né, eu sempre, como eu tenho um pouco de aversão já a médico, eu já, assim, nas consultas eu sempre dava a entender que eu tava concordando e aceitando tudo que o médico falava e sugeria. Mas eu sempre chegava em casa, ia pesquisar, ia conversar com as minhas amigas do grupo, ia conversar com a minha mãe, ia conversar com meu marido, porque tudo eu e meu marido decidíamos juntos. Não tem nada que eu decida sozinha, nada que eu faça com o Teodoro que o meu marido não esteja sabendo, que ele não esteja de acordo, que ele não me dê a opinião dele, né? Aí, beleza, a gente ficou, né, chateado, preocupado de saber que o Theo tava com anemia e tal. Ai, tá. Aí passaram uns dias, me ligaram de novo. Era a enfermeira mesmo que veio aqui na minha casa. Ai, tô ligando pra saber como é que tá o Teodoro, se ele tá aceitando o leite, nananã. E a gente tinha decidido, então, não dar a fórmula, porque a gente sabe que a longo prazo ele é muito mais prejudicial do que ajudar em alguma coisa. Ele provavelmente ia só inchar o Teodoro, né?
Ia fazer ele ficar mais pesado, mas talvez, muito provavelmente, aliás, não da maneira saudável. Aí eu até na hora no telefone falei que a gente estava oferecendo, mas que ele não estava aceitando, que ele botava pra fora, blá blá blá. E eu tava com um grupo muito bom, assim, me ajudando, de meninas experientes em amamentação, experientes em introdução alimentar. Tinha advogada, tinha tudo naquele grupo ali que me ajudava nesse período. Aí na consulta seguinte, eu resolvi gravar essa consulta. O médico não sabe que a consulta foi gravada. Eu nem posso divulgar isso, nem vai servir pra muita coisa, porque o médico não sabia, né, da gravação. Mas assim, ó, foi um anjinho que fez eu gravar, gente, porque se eu só falasse pras pessoas o que aconteceu naquela consulta, eu acho que ninguém ia acreditar em mim e no meu marido. A gente chegou na consulta. Talvez eu tenha pulado alguma consulta aqui, tá, gente? Porque eu sei que eu consultei com esse médico novo umas 3 ou 4 vezes até, que ele falava, né, para dar leite artificial, e eu dava a entender que eu entendia o que ele queria e que eu iria dar, mas no fim eu conversava com o pessoal e chegava à conclusão de que eu não queria, a gente não queria dar isso pra ele, e a gente não deu, então. Aí a gente chegou nessa consulta que ele tava, o Theo acho que tava com 6 meses e meio por aí, meu marido tava junto. Aí eu cheguei falando, doutor, esses dias aqui o meu marido veio conversar com a enfermeira pra saber por que estavam pegando tanto no nosso pé. Porque assim, gente, eu já tava assim muito estressada, eu tava assim, parece que o meu filho tá morrendo, mas ninguém me explica nada, ele só fica pegando no meu pé, que é pra dar leite artificial, querem saber como é que ele tá. Aí o meu marido também já tava se incomodando com isso e foi no posto conversar com a enfermeira. E daí a gente chegou na consulta e contando pro médico o que a enfermeira falou. Olha, doutor, a enfermeira, o meu marido veio conversar com a enfermeira, ela explicou que é uma anemia muito grave, que é até perigoso ele ficar doente, gripado, qualquer coisa assim que pode ser muito difícil dele se curar. Se continuar assim e não for tratado, ele pode até precisar de uma transfusão de sangue. Mas assim, batendo na tecla da anemia e do baixo peso, desnutrição, era isso que eles falavam. Aí eu falei assim, doutor, se esse problema é tão grave assim, não teria que fazer algum novo exame, fazer um tratamento mais eficaz do que só ficar tomando sulfato ferroso por 2 meses? O que a gente pode fazer? Aí ele já começou a ficar meio estressado, né? Aí explicou, mas não falou nada de pedir mais exames, ele bateu nas mesmas teclas de sempre. Acho que ele ficou meio insatisfeito de a enfermeira ter explicado pra gente coisas que ele não explicou, apesar de não ter sido uma boa explicação também. E daí ele perguntou do leite artificial e eu falei que a gente não estava dando. Meu Deus, gente. Foi aí que aquele homem virou bicho. Assim, ó, o que eu consigo descrever pra vocês é que o que eu senti é que ele ficou ofendido que a gente não seguiu a orientação dele. Esse médico como a grande maioria, infelizmente, nos dias de hoje, eles se acham autoridades. Eles não veem assim que eles estão orientando o paciente, eles estão dando uma ordem. Se tu não seguir aquilo ali, tu vai ter que ser punido de alguma forma. E foi aí que começou o terror, a violência médica que a gente sofreu lá dentro, verbal, né? Que ele falou, ele olhou pra mim e falou, você está sendo negligente, você não está cuidando do teu filho. Se eu estou falando que tem que dar o leite artificial, é sua obrigação dar o leite artificial para ele.
Se vocês não derem o leite artificial, eu vou ser obrigado a acionar o conselho tutelar e em uma semana vocês vão perder o filho de vocês, porque vocês não podem fazer isso. Eu sou pediatra há 20 anos, eu sei quando uma criança tá fora dos padrões. Eu sei quando a criança precisa, blá blá blá. Gente, eu não sei como, da onde que eu tirei força para não desmaiar, para não chorar lá dentro daquele consultório. Eu sei que eu tava assim, em estado de choque com a maneira que o médico tava falando com a gente. E eu não sabia o que fazer. Tanto que eu ouço a minha voz na gravação assim, parece que eu não tô nem aí, nem pro médico, nem pro meu filho, nem pra nada. Que eu só falo, sim, pois é óbvio. É só o que eu falo na gravação. Aí ele deu as orientações de novo de como era pra dar o leite artificial pra ele. Eu vou passar aqui a receita do leite artificial. Daqui 7 dias vocês vão retornar e se vocês não tiverem dando a fórmula para o filho de vocês, eu vou acionar o conselho tutelar. Aqui, esse documento, aí ele estava apontando para o prontuário, ele não é favorável para vocês. Se isso aqui for parar na mão de um juiz, vocês vão perder o filho de vocês. Eu não quero me incomodar, eu gosto de todo mundo que vem aqui, eu atendo todo mundo bem, eu não quero fazer isso com vocês, mas eu não vou colocar em risco o meu registro porque vocês não querem dar o leite pro menino. Assim, ele ficou bem, ele tava muito revoltado, assim, o médico, com o fato de a gente não querer. Aí ele ficou questionando de novo por que a gente não queria dar, aí a gente explicou. E ele, assim, meio que achando que tava refutando as nossas justificativas, né? Aí ele falou também que quando ele bateu na tecla de que era nossa obrigação, porque o menino tá doente, não sei o que, ele citou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o meu marido já tá meio cansado, assim, dessa coisa de burocracia, essa coisa do Estado mandando, o governo, né, mandando, não sei o quê, e a gente perdendo a nossa autonomia, a nossa autoridade como pais, como família, por causa do que o governo quer, o que o governo espera, né, e aí ele foi... o meu marido é super calmo, super tranquilo. Ele falou num tom de voz assim, super brando, mas ele se referiu ao Estatuto da Criança e do Adolescente com um palavrão, e aí que o médico viu o bicho mesmo. O médico falou assim, não fala palavrão aqui dentro, porque se eu falar palavrão aqui dentro, tu não vai gostar. Porque isso daí não é uma... não é... né, que ele usou o palavrão lá, né, isso daí é o teu filho, não é uma porra, não. E ele entendeu que meu marido estava se referindo ao Theo, gente, olha que cara maluco. Isso daí é uma criança, isso daí é o teu filho, não fala dele assim, não. Eu não tô nem aí eu não tô aqui pra cuidar de gente com mais de 20 anos, porque aí no começo eu falei que eu tava ficando muito mal, muito estressada com a situação toda. Eu tô aqui pra cuidar de criança, eu tô aqui pelo bem dele, não tô nem aí se vocês gostam ou não gostam. E assim, a gente foi horrível, foi horrível, horrível. E isso foi tipo no meio da semana. Aí a gente saiu de lá com a receita do leite artificial e a gente ficou apavorado. A gente saiu do posto, foi direto pra farmácia comprar. Porque eu pensei, meu Deus do céu, eu não vou correr o risco de perder o meu filho. Assim, eu fiquei com um medo, gente, que vocês não imaginam. Aí isso foi acho que numa quarta-feira e daí... a partir daquilo ali, assim, eu chorava, eu tentava, eu ia dar comida pro Teodoro e eu acho que ele sentiu tudo aquilo, né, ele tava junto lá no consultório. Eu ficava eu lembro que eu olhava pra ele durante a consulta, achando que a qualquer momento ele ia abrir o berreiro, assim. Mas ele parecia que tava em outro mundo, não sei, acho que é proteção de Deus, não tem outra explicação.
Aí, mas depois daquela consulta, assim, eu ia tentar dar comida pro Theo, ele não queria comer, e daí eu tentava forçar, eu ia dar comida pra ele chorando, assim, filho, pelo amor de Deus, come, tu precisa comer. A gente tentou oferecer o leite artificial alguns dias pra ele. Ele não podia nem ver a colher ou o copo com leite artificial, que ele abria o berreiro, ele não aceitava. A gente enfiava a colher goela abaixo nele naquela semana para tentar fazer ele ganhar peso. Aí, no final de semana, eu entrei lá no GVA, né, o grupo virtual de amamentação no Face. E veio uma pediatra, veio uma outra menina conversar comigo, olha, esse resultado tá muito preocupante, Stephanie. Leva ele no pronto-socorro, pede para refazer esse exame, porque se esse exame não tiver errado, ele pode estar com alguma coisa grave, inclusive na medula, ele pode estar com leucemia. Então, vai o quanto antes. E aí, gente, eu ficava numa luta dentro de mim mesma, porque eu falava, gente, não é possível que o Theo esteja com uma coisa tão grave dessa. Se ele, Deus me livre, mas se ele tiver, o meu instinto materno não funciona, porque eu olho pro meu filho, eu vejo tanto que ele tá bem, o jeito que ele tá se desenvolvendo, não é possível que ele esteja tão doente assim. Mas aí eu pensei, não, então vamos descobrir isso de uma vez, vamos atrás. Aí a gente foi no laboratório particular fazer o exame. No mesmo dia a gente levou ele no atendimento do hospital infantil para fazer o outro exame. O médico do hospital infantil falou, te falaram o que pode ser se esse exame tiver certo? Eu falei, me falaram que pode ser leucemia. Ele, só fez uma cara assim, né, e tal. A gente ficou várias horas lá esperando. Aí o médico chamou a gente de volta, ele, olha, tá tudo normal com ele, tá aqui o exame, os níveis estão todos normais, ele tem uma anemiazinha fisiológica, mas praticamente nem anemia ele tem. Gente, meu mundo fez pum. Eu falei, gente, eu não acredito. Aí na segunda-feira saiu o exame particular, tudo normal. Aí a gente foi atrás de avisar o laboratório que provavelmente aquele exame estava errado, e aí eu não via a hora de retornar no pediatra para falar para ele, né? Aí antes disso, também antes de eu retornar no pediatra, a enfermeira do posto me ligou de novo, oferecendo ajuda para eu ir ali numa tarde para ela avaliar como é que tava a pega do Teodoro, para ver se a gente melhorava a amamentação. É porque a gente não quer passar por cima dos teus princípios, eu sei que essa situação tá muito chata, tu deve estar bastante constrangida, mas a gente só quer ajudar. Aí fui eu, né, na segunda-feira à tarde lá, pra ela avaliar, daí ela explicando, né, se desculpando, blá blá blá, e eu falei, tanto que mentira. Primeiro, né, ela tava lá se desculpando, e aí eu falei, tem mais um agravante pra vocês, que aquele exame que foi feito aqui tava errado, provavelmente trocado, o Theo não está com aquela anemia absurda que vocês estão dizendo que ele tá. Aí mostrei todos os exames pra ela, que tava tudo absolutamente normal. Ela regalou o olho deste tamanho, começou a dar risada, não sei se ela tava nervosa ou o quê. Ai, meu Deus, que alívio! Nossa, eu rezei tanto por ele! Ai, que maravilha, que coisa boa, não sei o quê. Aí depois ficou lá, acho que uma meia hora avaliando como é que o Theo tava mamando, só que daí ela ficava rindo alto e conversando e blá blá blá, e daí ele mamava um pouquinho e soltava pra olhar pra ela, mamava um pouquinho e olhava pra ela. Então, assim, ele tava muito distraído dela. Aí ela chamou a pediatra que queria dar a comida antes pro Theo, né? Aí mostrou os exames pra ela, não, esse aqui realmente tá errado, não é possível ele se recuperar assim tão rápido, né? Se fosse recuperação. Aí deu mais umas orientações lá de como forçar o bebê a aceitar a fórmula. Pediu lá pra eu comprar um tal de um açúcar pra bebê. Olha isso, gente. Pra dar pro Theo, pra tentar aumentar o aporte calórico do Theo. E daí, na quarta-feira seguinte, eu teria retorno com o pediatra, né? E óbvio, né, que a equipe inteira ali do posto já me conhecia, já tava sabendo de tudo da história, daí provavelmente a enfermeira já foi e contou pra todo mundo que o exame tava errado. E aí,
A outra pediatra, né, ficou dando aquelas orientações todas, e daí eu fui embora. Daí chegou na quarta-feira no retorno com o pediatra, gente, era outra pessoa, era outro espírito dentro daquele homem. O cara tava assim, manso, não tem outra palavra melhor pra definir. Aí ele, pois é, esse peso não tá legal, né? A gente não tá saindo do lugar. Mas aí, poxa, né? Ele tá comendo bem, ó, ele ganhou 50 gramas essa semana, que bom, então sinal de que tá melhorando. Aí eu falei do exame errado, pois é, né, doutor, esse exame ele tava errado, a gente por conta própria foi atrás de fazer novos exames. Aí ele olhou assim, realmente tá errado, não sei o quê. Aí foi querer examinar fisicamente o Teodoro de novo, como se fosse a primeira consulta. Aí o Theo abriu o berreiro com ele, gente. E aí ele assim, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, temos uma colega aqui no outro posto, que ela é gastropediatra, vamos encaminhar o Teodoro para ela. Daí de repente vamos aguardar a avaliação dela, mas eu acredito que aí o Teodoro vai poder usar um outro leite, que ele é para quem é desnutrido mesmo, ele tem mais caloria do que as fórmulas comuns, mas vamos aguardar a avaliação dela. Foi isso na quarta-feira, eles me conseguiram a especialista para sexta, tipo, para 2 dias depois, e geralmente sabe, né, que pelo SUS leva meses para se conseguir consulta com especialista, né. Aí a gente foi na especialista, avaliaram tudo, pesaram ele, blá blá blá, e a especialista falou, o diagnóstico dele aqui, ele tá em magreza, ele tá com os exames todos normais, desenvolvimento normal, o peso, só o peso que tá baixo, né, e o índice de massa corporal. Aí ela prescreveu lá a mesma fórmula que a gente já tava tentando dar pra ele. Eu falei assim, doutora, o pediatra falou dessa outra que é mais calórica. Falou, não é necessário para ele, porque aquela lá é só para casos especiais, ele não tá desnutrido, o leite artificial é só para ajudar ele a pegar o peso mais rápido. E daí você prepara ali, passou uma receita, gente, do que era pra eu dar de comida pro Theo, que era 2 vezes por dia uma sopa com tudo misturado, tudo amassado, com 50 gramas de carne, porque é isso que bebê tem que comer. Aí eu, óbvio, fiz de conta que era isso que eu ia dar pro Teodoro. E aí ela pediu também um outro exame de sangue, com outras coisinhas. E daí também tinham falado pra gente que a gente poderia solicitar um formulário, né, para ganhar esse leite artificial da prefeitura. E eu até queria esse documento para eu ter como prova também, porque eu vou abrir um processo contra o município, contra o médico, sei lá contra quem que eu tenho que abrir. Eu ainda vou estudar isso, mas eu vou abrir um processo. Isso tem que ser divulgado, porque não é certo que foi o que aconteceu e o que foi feito com a gente. Gente, em 1 mês, assim, o Teodoro fez uns 10 exames, eu acho, de sangue, foi furado umas 10, 15 vezes, sem necessidade, né? Por causa desse exame errado, por causa de um diagnóstico errado, por causa de uma negligência do médico que deveria ter pedido um novo exame e não pediu. Ele se baseou em um exame errado, ele se baseou em um dado isolado do Teodoro para dar o diagnóstico dele, sendo que estava errado. Não é isso, não tá certo, não é assim que se faz. E aí essa médica falou do formulário lá, que ela não poderia dar esse formulário porque ela não tem uma justificativa burocraticamente lá no sistema desse subsídio da prefeitura para o leite artificial, não tem uma justificativa válida para a prefeitura dar esse leite para o Teodoro. Então tá aí, gente, ele não precisava e não precisa do leite artificial. E aí a gente saiu de lá já super feliz, né? E aí o que eu e o Marcos decidimos? A partir de agora, o acompanhamento do Theo vai ser particular. A gente nunca mais vai consultar com ele aqui nesse posto. Nem eu, não quero nem pisar nesse posto ali, nunca mais. E daí, nessas últimas 2 semanas, a gente fez mais 2 exames de sangue, né? O que a gastro pediu e que uma outra médica que minha sogra conseguiu também tinha pedido. Tudo normal também, absolutamente normal. Mal ele tem uma anemiazinha fisiológica, que é dessa fase dos 6 meses, né?
E daí hoje, né, que é dia 7 de agosto, a gente foi na primeira consulta com o pediatra que muitas amigas do grupo aqui da cidade me indicaram. A gente foi nesse pediatra particular e, nossa, eu saí, assim, encantada. Um médico muito bom. Ele tem uma linha, assim, de trabalho que é compatível com as coisas que a gente acredita, que a gente quer e que a gente vê, né, de maternagem consciente, de tudo mais natural, assim. Sei que foi maravilhosa a consulta e ele super elogiou o Teodoro. Ele falou que, isso que eu já comentei antes aqui, que não tem como dizer que o bebê tá desnutrido ou que ele tá doente só avaliando a curva de peso. O comprimento dele tá normal, o perímetro cefálico tá normal, que para esse novo pediatra particular é o dado mais importante, que significa que o cérebro do Teodoro tá se desenvolvendo bem. Então, assim, tá tudo maravilhoso. E, gente, nesse último mês, o Teodoro engordou 600 gramas. Ele tá agora pesando 6,320 kg. Ele é bem miudinho, bem mignon, como disse o Dr. Edmundo, que é o novo pediatra do Teodoro, super querido. E tá com 68 centímetros e meio. E o perímetro cefálico dele tá 45 centímetros. O médico falou, nossa, é cabeçudo, é cabeça de bebê de 1 ano isso aqui. Então ele é muito inteligente, né? O pediatra falou. E sei que, gente, agora eu tô muito feliz. Isso pra mim foi a prova de que mãe tem que confiar no seu instinto, tem que seguir o seu coração, fazer o que sente que tá certo. Porque intuição de mãe não falha. Tá bom, gente? Então eu queria aqui deixar esse desabafo, deixar registrado essa coisa, até pra botar pra fora, assim mesmo, pra encerrar esse capítulo, mais ou menos, né? Porque logo começa toda a incomodação com o processo na justiça, mas eu não vou abrir mão disso, porque não é justo isso ficar assim, né? Mas, então é isso, tá? Desculpa por o vídeo ficar muito longo, mas eu precisava contar isso pra vocês, dividir isso com vocês, tá bom? Então,